Então, hoje eu vou fazer um vídeo que é destinado às pessoas que moram principalmente em apartamento ou só podem tocar em horário que outras pessoas estão dormindo ou inúmeros problemas, certo? Né? Já tem outros vídeos aqui no canal explicando algumas soluções de como que a gente pode fazer para estudar guitarra sem incomodar ninguém, certo? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu provavelmente vou colocar linkado ou na descrição ou em algum card desse vídeo, você pode conferir. Mas hoje eu vou falar de quais são os problemas reais de você não praticar com a guitarra plugada. Por que é importante você praticar com a guitarra sempre plugada? Então, quando a pessoa pratica com a guitarra desligada, o primeiro vício que é característico de quem treina com a guitarra desligada é tocar deixando uma nota soando sobre a outra. Primeiramente aqui, ó, vou tocar a guitarra com volume zerado. Olha só, então esse é o volume da minha voz, certo? Né? Bem fraco, eu tocando todas as cordas relativamente forte, certo? Ó, esse é o jeito normal que eu palheto, certo? Que para algumas pessoas talvez ainda pode ser meio forte ainda, essa maneira que eu palheto, certo? E muito provavelmente, se você não tem um ouvido incrível, você não está ouvindo nada, certo? Então, por exemplo, ó, eu vou tirar a distorção aqui do amplificador para a gente ver um problema característico de quem toca desligado. Estou aqui com a guitarra no som limpo, que é assim ou muito mais baixo, certo? Que você vai escutar no máximo. Tem gente que até gruda o ouvido assim para escutar nitidamente as notas, certo? Isso funciona, mas é ruim para a postura e não é a solução mais prática que teria, certo? Claro, né? Antes de tudo, abrindo um parênteses aqui, é melhor você praticar com a guitarra desligada do que você não praticar, certo? Mas existem outras soluções que você pode aplicar, como eu falei no outro vídeo, certo? Que inclui você, por exemplo, conectar no seu cubo um fone, certo? Utilizando um adaptador, inclui você usar a sua pedaleira já direto no fone, inclui você usar um amplificador para fone de ouvido, inclui várias soluções possíveis. Mas voltando ao ponto. Então, ó, por exemplo, se eu tocar esses sons aqui, olha só. Bonitinho, né? Ou, por exemplo, certo? Levemente desafinado aqui, o instrumento que eu peguei agora do nada, certo? Mas não é o ponto desse vídeo, certo? Então, coisas que soam legais ou aparentemente legais limpo, não necessariamente vão soar bem quando tiver com distorção. Deixar um caso, olha só, vou tocar as notas Si, Dó. Ó. Aceitável, certo? Isso existe em inúmeras músicas. Agora com a distorção, olha só o que vai acontecer. Obviamente que esse caso aqui que eu estou mostrando, ele é praticamente um dedilhado, então pode acontecer que tenha uma música assim, mas a questão é a seguinte, quando a gente está fazendo um solo, o normal, quando a pessoa treina com o amplificador ligado e ou com distorção, a pessoa vai tocar, por exemplo, Si, Dó, Ré. Ele vai separar Si do Dó do Ré. Já quando a pessoa treina da maneira errada, que é com o amplificador desligado, sem amplificador, com a guitarra desplugada, a tendência é a pessoa tocar assim, ó. Muitas vezes a pessoa deixar a nota soando uma por cima da outra. Tem um aluno meu que estava tocando o solo de Sweet Child O' Mine, né? Daí eu ia fazer assim. Fica bastante ruim, certo? Se fosse sem distorção, daria para passar, certo? Olha só, sem distorção. Bonitinho, normal, certo? Agora com distorção. Certo? Então fica um negócio assim muito agressivo e dissonante muitas vezes. Então não é legal, certo? A técnica padrão para pessoa solar, existem as exceções, mas para solos é uma nota ser separada da outra. Então se você não tocar
plugado, você não vai escutar exatamente a dissonância de uma nota soando sobre a outra, porque você nem vai escutar a duração completa da nota. No máximo que a pessoa escuta quando está desligado é um pique-pique, certo? É só o pique da palheta. O restante a pessoa geralmente não vai escutar muita coisa. Então isso atrapalha muito o desenvolvimento na guitarra. O segundo ponto é que, naturalmente, se a pessoa está tocando desplugado, ela vai tocar muito mais forte do que ela precisaria tocar se estivesse plugado. Então, uma consequência disso é que, por exemplo, a técnica de palhetada circular, ou de palhetar com os dedos apenas, que provavelmente você não está ouvindo nada enquanto eu estou palhetando isso daqui, você está vendo eu mexer aqui, certo? Mas você não está escutando nada. Então, dificilmente a pessoa também que estiver tocando aqui vai... Eu estou escutando assim bem baixinho, mas mesmo assim não é o ideal, certo? Dificilmente a pessoa vai desenvolver esse tipo de técnica aqui, por exemplo, tocando desplugado. Ou mesmo que a pessoa palhete com o pulso, que também é possível, ela vai tocar com muito mais força do que é necessário, certo? Então isso acaba gerando um desperdício de força, porque o que acontece? A resistência física, isso é, o quanto tempo a gente consegue aguentar repetindo um trecho musical, a resistência física ela diminui à medida que a gente aplica mais força, assim como a velocidade diminui assim que a gente aplica mais força. Então, a resistência e a velocidade são inimigas da força. Outra consequência também da pessoa tocar com a guitarra sempre desplugada, ainda falando sobre palhetar forte demais, é o seguinte: a pessoa naturalmente já vai tocar as notas tudo muito estourada. Então, dessa maneira, ela não vai desenvolver, por exemplo, uma noção de como fica, às vezes, bonito se a gente criar um crescendo, um decrescendo, as variações de dinâmica, porque ela sempre vai palhetar no mesmo volume. Então, aqui, por exemplo, no caso, eu posso fazer uma frase toda com a mesma dinâmica. Então, por exemplo, palhetei tudo para baixo bem forte ou alternando bem forte. Agora, por exemplo, fazendo isso de uma maneira mais musical. É muito mais agradável você escutar as notas mais melodioso, você escutar as notas dessa maneira, com a palhetada muito mais suave, do que, né, com tudo estourado. Então, quando a gente palheta dessa forma, né, mais sutil, usando a amplificação do amplificador, ao invés de socar a mão para se escutar, a gente consegue desenvolver, né, matizes dinâmicas, então contrastes dinâmicos. Então eu posso fazer a frase, por exemplo, uma vez, outra vez, certo? Esses contrastes, por exemplo, coisas que tenham nuances de dinâmica, dificilmente a pessoa vai desenvolver isso se ela sempre palhetar com a mesma intensidade para se ouvir, certo? Então, palhetada não tem que ser forte para você se ouvir. Você tem que se ouvir através do botão de volume do seu amplificador, do seu pedal, etc. Outra coisa que eu já falei, por exemplo, fazendo analogia com a voz, existe uma diferença grande entre você cantar com a voz impostada para você cantar ópera, por exemplo, e você cantar uma bossa nova que você pode cantar sussurrando, certo? Então, uma bossa nova, ela tem um timbre diferente de voz, consequentemente porque não se precisa cantar muito forte, muito alto em termos vulgares, certo? Né? É a mesma coisa para a guitarra. Quando a gente sempre pratica muito forte, a gente vai gerar um determinado timbre. Se a gente praticar sempre, não no limite da nossa força, mas abaixo ou no meio, certo? A gente vai ter uma margem, tanto para aumentar como para diminuir. Então, por exemplo, olha só, se eu palhetar com a palheta, vamos dizer assim, paralela às cordas, eu tenho o seguinte timbre, ó. Estou paletando aqui com o braço. Se eu palhetar com a palheta diagonalmente, né, perpendicular à corda, eu tenho o seguinte timbre. Mais suave, certo? Ó, paralela, perpendicular. A palhetada perpendicular naturalmente ela soa mais fraco.
certo? E é necessário pela técnica de palhetada circular. Então são assim nuances de timbre, certo? Então quando eu quero soar mais agressivo, eu palheto com a palhetada mais frontal. Então, por exemplo, tô aqui, ó, fazendo uma palhetada numa dinâmica baixa, vamos dizer assim, né? Meio forte. Daí quando eu quero forte de verdade, ó, eu faço paralelo à corda, certo? Dificilmente alguém vai desenvolver essas nuances tocando com a guitarra desligada, certo? Se esforçando para ouvir o som da guitarra acústica, né? Ó, vou zerar aqui só para mais uma vez demonstrar, ó. Esse é o som da palhetada circular com a guitarra desligada. Esse é o som da palhetada, né, paralela à corda, que a pessoa vai tender a se ouvir mais, mas é desnecessário como seu padrão, é feio, certo? É de mau gosto, vamos dizer assim, sempre tocar com a mesma dinâmica, não necessariamente que a palhetada paralela às cordas seja errada, certo? Estou falando da questão da força empregada. A gente pode também fazer forte e fraco com um tipo de palhetada perpendicular e forte e fraco só com a palhetada paralela à corda, mas não é isso que eu quero discutir aqui. É a questão de quais são as consequências da gente tocar com a guitarra desplugada, certo? E ainda, né, além dessas nuances, por exemplo, só de se é perpendicular ou se é frontal, certo? Se é paralela à corda, eu ainda tenho, né, esse toque que é como se fosse um pop, né? Um pop de contrabaixo, certo? Que eu posso fazer isso com a palhetada mesmo. Então aqui no caso, ó, a perpendicular, paralelo e com o pop. Ó, 3 timbres totalmente diferentes, certo? E que a gente consegue igualar esses volumes, inclusive através de efeitos, como o compressor, por exemplo. Né? Então, quais são as consequências de você não tocar com a guitarra plugada? A primeira consequência negativa que eu falei, deixar as notas soando uma sobre a outra. A segunda consequência, tocar forte mais. E por que tocar forte mais é ruim? Primeiro, porque você não vai desenvolver algumas técnicas. Segundo, porque você não vai criar gradações dinâmicas, você não vai conseguir perceber quando varia isso. E terceiro, que você não vai conseguir desenvolver a percepção para quando se vai utilizar um determinado timbre de palhetada e não outro. O terceiro ponto é o seguinte, à medida que a gente toca desplugado, a gente não vai escutar o som do final da nota. Então, por exemplo, a nota da guitarra limpa, por exemplo, né, de um violão, de qualquer instrumento de corda não friccionada, tende a ser assim, por exemplo, pim. Em seguida você não escuta nada, você escuta o pim e depois vai morrendo o som, certo? Então, consequentemente, à medida que a pessoa não treina com a guitarra plugada, ele não escuta, tipo assim, ó, vou tocar tipo muito forte essa nota, ou vou zerar aqui o volume só, por exemplo. Não tá nem saindo essa nota aqui, provavelmente, aí no áudio. Certo? Então, a pessoa tocou aqui, eu consigo sentir a guitarra vibrando aqui. Mas muitas vezes a pessoa não vai sentir nem ouvir essa nota. Então, ela vai tirar o dedo antes da hora. Ela vai deixar o dedo além do que deveria. E quando for para tocar para valer plugada, ela vai fazer alguns detalhes assim, meio fora, certo? A segunda consequência também é que como a gente não escuta, né, tá tocando mais forte, não escuta a sustentação toda da nota, a pessoa vai tender a não afinar os bends. Porque o que que acontece? Por exemplo, você escutou pim. Então aqui no caso, por exemplo, vou ligar o volume um pouquinho. E, né, se tiver que fazer um bend depois, por exemplo. Certo? Isso se for com a guitarra desligada, dificilmente você vai escutar alguma coisa, certo? Já, né? Então com a guitarra ligada a gente consegue escutar. Aqui no caso eu estou usando o captador da ponte, mas colocar do braço, fechar um pouco o volume. Eu consigo ouvir bem mais do corpo da nota, certo? E se eu colocar distorção, daí dá para ouvir absolutamente. Então, recapitulando.
mais uma vez, primeira consequência, a pessoa tende a deixar as notas soando uma sobre a outra, que é um vício péssimo para quem vai fazer solos. A pessoa tende a palhetar forte demais, que gera outras 3 consequências ruins, que é não desenvolver uma técnica adequada, não desenvolver matizes dinâmicas, gradações dinâmicas, e não desenvolver matizes de timbre, certo? Variedades de timbre só com a palhetada. O terceiro ponto é que a pessoa não escuta a sustentação e, consequentemente, ela vai tirar o dedo antes da hora ou depois da hora e, consequentemente, ela vai não afinar corretamente os bends. Agora, o quarto ponto é o seguinte: quando a gente está tocando com a guitarra desplugada, inúmeros ruídos não aparecem, mas quando a gente pluga, inúmeros ruídos aparecem. Essa guitarra aqui que eu estou tocando, ela tem captadores humbuckers e ela também foi blindada, então naturalmente ela vai produzir menos ruído, certo? Mas a maioria das guitarras que as pessoas usam são guitarras com captadores single coils, que tem outros macetes para a gente amenizar o ruído, especialmente na distorção. Então, por exemplo, eu vou tocar aqui um parabéns para você da maneira correta. Olha só. Agora, se eu for um iniciante que treina com a guitarra desligada, olha o que eu vou tender a fazer. Então, ó, depressionei a nota, ó, não tô apertando nada. Agora eu vou encostar nas cordas depois, ó. Opa, cortou o som. Então, quando a pessoa está tocando plugado, certo? E especialmente com a distorção, a mão direita e várias nuances que eu não vou entrar no mérito aqui de técnicas de abafamento, que são várias, mas a gente precisa abafar as cordas que a gente não está usando, certo? Então aqui no primeiro caso, olha só, aqui eu estou tocando um lisinho, mas por mais que você só esteja vendo que eu estou paletando a primeira corda, na verdade, eu estou paletando a primeira corda e ao mesmo tempo abafando todas daqui para cima. Agora sem abafar, olha só, eu estou encostando aqui, não estou encostando aqui, estou encostando, não estou encostando. Então, encostando, deixei só uma ainda. Certo? Agora sem encostar. Tá vendo? Ó, eu cortei aqui só a mesinha, ó. Ó o milagre que vai acontecer, olha só. Eu cortei a mesinha e ela ainda tá suando. Que incrível, né? Porque ela tá suando, que as outras cordas elas vibram em frequências similares, são os harmônicos. Eu não vou entrar no mérito disso também. Mas se você não tocar com a guitarra plugada, você vai tocar pessimamente quando plugar a guitarra. Esse é o ponto, entendeu? Se seu objetivo é se apresentar plugado, treina plugado. E o quinto e último ponto, né, seria o seguinte: a pessoa que treina com a guitarra desplugada, ela não vai desenvolver nenhum senso crítico a respeito de como utilizar corretamente uma chave seletora, como que se utiliza o botão de tone, etc. Então, por exemplo, olha só, vou fazer aqui com o captador da ponte um determinado wick. Agora eu vou fazer com o captador do braço. Agora eu vou fazer com o captador do braço zerado no tone. Então, vou voltar o tone. Olha a diferença, certo? Agora na ponte. Ponte com o tone aberto. Ponte com o tone fechado. Daí, por exemplo, né? Só mostrando os dois captadores principais e não a combinação deles, que são algumas nuances. Daí o controle de volume para você dosar a distorção através do volume, o ganho, olha só. Aumentando um pouquinho o volume. Aumentando mais o ganho através do botão de volume. Então, né, eu
posso deixar o ganho baixo aqui com a distorção ligada no amplo. Parece que tá clean, mas não tá clean 100%. Tem um overdrive, tem um crunchzinho no final. Certo? Então, são muitas nuances que a pessoa não vai desenvolver senso crítico. Ah, por exemplo, no tapping, qual captador que se utiliza? Geralmente é o do braço. Na técnica de harmônicos artificiais, qual captador que utiliza? Geralmente é o da ponte, certo? Então, todas essas coisas a pessoa só vai criar experiência real se ela praticar com um amplificador ligado, certo? Com a guitarra plugada. É isso, né? O vídeo um pouquinho extenso. Eu acho que é bem importante esse vídeo aqui, né? E espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o curtir, comentar, compartilhar com o seu amigo que treina com a guitarra desligada, certo? E a gente se vê na próxima.